E aí, queridos, chegamos para mais uma aula de corpo humano. Na outra aula a gente falou sobre o sistema digestório, ou aparelho digestivo, como está sendo chamado, certo? Vimos os órgãos que fazem o transporte do alimento, vimos os órgãos anexos, aqueles que auxiliam nesse processamento de alimentos, vimos também as enzimas, que são substâncias químicas, proteínas, né, tipos de proteínas, que exercem funções no aparelho digestivo de degradação e de transformação desse alimento, uma transformação química, correto? Pois bem, hoje a gente vai ver nosso sistema urinário, isso mesmo, produção de urina. E aí, muitas vezes a gente acha que o sistema urinário apenas produz urina, o rim apenas filtra o sangue, tirando aquelas substâncias tóxicas para produzir urina. E não é bem assim. Se o rim fosse apenas uma filtração, ele seria como uma esponja, que passariam substâncias boas e substâncias ruins. Sendo assim, a gente não pode esquecer a partir de hoje que o rim não exerce apenas essa função de filtrar. Não, ela exerce a função de filtrar, reabsorver e secretar. Isso mesmo, 3 funções renais que são mega importantes para a produção dessa urina limpa de substâncias boas, apenas resíduos tóxicos, ou seja, que o nosso corpo não precisa, correto? E para isso eu trouxe mais uma vez a nossa amiga, que vai dar uma certa localização dos nossos órgãos, podemos dizer assim, de como que funciona essa estrutura, ok? Então a primeira coisa que a gente vai ver é sistema urinário, função. Produção da urina, sim. Produção da urina eliminando substâncias tóxicas que serão diluídas em água. Sim, por isso que ingerir água é tão importante, que os médicos vão dizer que no mínimo 2 litros de água, porque é essa água que vai dissolver todas as substâncias, resíduos tóxicos que estão no nosso corpo para então produzir a urina. O que acontece, gente? Uma urina, quanto mais límpida, quanto mais clara, menos odor essa urina tem, melhor ela é. Significa que as substâncias tóxicas mais dissolvidas foram. Então isso causa um menor risco de infecção no sistema urinário como um todo. Cistite, uretrite, ureterite, infecção urinária, cálculo renal, tá certo? Por quê? Porque a água ela está limpando, ela está dissolvendo, então essas toxicidades elas vão ficar menos concentradas no nosso corpo, certo? Então uma urina límpida, cristalina, transparente, sem odor é uma urina ideal, que corresponde que o seu corpo está bem hidratado. Então vamos aí, função, eliminar, certo? Substâncias tóxicas pela urina, tá? Lembrando que essa urina ela tem água, tá? E ela tem todos os resíduos tóxicos aí. Que resíduos é esse, professora? Que tanto você fala, resíduos tóxicos, a gente tá tão tóxico assim? Esses resíduos tóxicos são ureia, ácido úrico, tá? Amônia. Por quê? São resíduos que no nosso alimento, naquele processo de degradação, de produção, de absorção, eles vão sendo eliminados. Medicação que a gente ingere, quem ingere bebida alcoólica, drogas, tudo isso, toda toxicidade ela tem que ser eliminada e ela é eliminada pela urina. Vamos então aqui para o nosso corpo. Aqui eu tenho a minha cabeça, a minha não, a dela, né, lógico. Aí aqui ó, a gente viu, a gente tem essa parte aqui que é do aparelho digestivo, vou colocar aqui embaixo, aqui também é do aparelho digestivo, e aí eu começo aqui com o meu sistema urinário. Então olha só, eu tenho aqui 2 rins, ok? Eu tenho aqui o uréter, os uréteres, melhor dizendo, são 2 canaizinhos, são esses rosinhas aqui. Eu tenho aqui a bexiga, que está aqui dentro, e eu tenho a uretra, que é o canal final da urina, por onde a urina vai ser eliminada, certo? Pois bem,
Vocês podem perceber aqui, ó, que o rim, ele tem artéria e veia ligado diretamente a ele. Por quê? Porque ele vai, como eu já falei, filtrar o sangue. Então ele vai tirar as substâncias tóxicas que estão no sangue, tá? Para ser eliminado pela urina. Então por isso que ele tem essa ligação com artérias e veias tão importantes. Eu posso retirar aqui, ó. Percebo que o meu rim ele tem uma estrutura interna muito detalhada, um córtex renal, uma pleura renal, uma medula renal, que tudo faz que em conjunto produza essa urina de qualidade. Quando eu digo essa urina de qualidade, é uma urina o quê? Livre de coisas boas. Que coisas boas essas que poderiam estar passando pela urina? Proteína, glicose, que não pode estar, certo? Então a gente vai ter o quê? Quais são os órgãos? Rins, uréter, lembrando que são 2, bexiga, certo? E uretra, isso mesmo. Tranquilo, gente? Rim, função, filtrar, reabsorver e secretar. O que é isso? Primeiro vai chegar o sangue, ele vai filtrar tudo ali, vai retirar. Depois, aquilo tudo que ele filtrou vai retornar para ele reabsorvendo, ou seja, apanhando aquelas coisas boas, aquelas moléculas boas que por acaso passaram na filtração e que não poderiam estar. Então, glicose, proteína, lipídio, ele vai buscar de novo e reabsorver. O organismo vai reabsorver. Uma vez reabsorvido, ele secreta, ou seja, elimina. Então, eliminou a urina pronta. Essa urina pronta, ela tem que ter o quê? Água, lógico, tá? Todos os resíduos tóxicos do nosso corpo. Então, a ureia, o ácido úrico, a amônia, resíduos tóxicos, toxicidade, certo? Pois bem, produziu aqui, filtrou, reabsorveu, secretou, a urina vem para a uretra. Então, uretra são os tubos maiores que saem de cada rim. Função dele, conduzir a urina. Saiu do uretra e vai para bexiga. A bexiga, como se fosse uma bolsa, uma própria bexiga de festa, que vai ter a função de quê? Armazenar essa urina até ela ser eliminada. Então, ela é um órgão, né? Uma estrutura com um músculo elástico, onde ela consegue se esticar para armazenar essa urina. Lembrando que a gente não pode ficar juntando, guardando essa urina por muito tempo, porque a urina é tóxica, tem coisas tóxicas ali. Então, se eu tenho esse hábito de ficar guardando a urina sem ir ao banheiro, eu posso ter o quê? Uma maior prevalência de infecção urinária e infecções do trato urinário no geral, tá certo? A bexiga encheu, vai ser eliminado. Então, a uretra é o canal por onde elimina a urina para fora do corpo. Então, aqui, ó, produz, conduz, armazena, elimina. Então, eliminou a urina para fora do corpo. Lembrando que essa uretra, no caso dos homens, é o mesmo canal peniano, tá? O mesmo canal do pênis é o canal da uretra. Então, é por onde libera o esperma, mas também por onde libera a urina. No caso da mulher, não. Existem canais diferentes. Existe o canal da vagina, que é o canal do aparelho reprodutor, e existe o canal urinário, a uretra. Por isso que, às vezes, as mulheres, elas têm uma maior proporção de ter infecções do trato urinário do que os homens. Por quê? Como são canais diferentes e são canais mais curtos e está muito próximo desse aparelho genital, a urina, essas toxicidades acabam ficando mais próximas ali do corpo, então causando mais essas infecções urinárias. É mais propenso às mulheres do que os homens, certo? Então, pois bem, esse rim ele vai filtrar, reabsorver, secretar tudo que for ruim, ok? Se eu tenho, vamos supor, um cálculo renal. O que é um cálculo renal? Uma pedra nos rins. Do que ele é causado, professora? Falta de água. Ah, mas eu tomo muita água e eu tenho cálculo renal. Excesso de sal. Pode ser também. Porque o cálculo renal é uma cristalização de substâncias ali. Então, o excesso de sal pode provocar essa cristalização em um cálculo renal.
medicamentos, excesso de medicamentos também, e também uma questão genética, tá? Então esse cálculo renal geralmente ele fica nos rins, mas ele pode ser conduzido até a uretra. Quando esse cálculo renal é pequeno, muitas vezes ele é eliminado diretamente pela uretra sem nenhuma necessidade de cirurgia, tá? Por quê? Porque ele vai conduzir, ele vai passar por esse percurso aqui e vai ser eliminado, ok? Então o sistema urinário, no geral, ele é bem tranquilo, tá? O que a gente vai detalhar pra frente são essas partes dos rins que são muito importantes e que são essas estruturazinhas aí, e principalmente um componente que eu já vou falar, os néfrons. Os rins são compostos por milhares de néfrons. O que são esses néfrons? São células especializadas em produção de urina, ou seja, filtrar, reabsorver e secretar. Sim, se eu tenho uma infecção nesses néfrons, chamada de nefrite, se eu tenho um problema nesses néfrons, se eu tenho uma diminuição de néfrons, consequentemente eu tenho uma diminuição de produção de urina. E isso é ruim, porque é a urina que tira as substâncias tóxicas. Se eu não estou produzindo urina, essas substâncias tóxicas estão o quê? Ficando em mim. E isso pode causar infecções generalizadas. Quando eu falei com vocês que na urina eu não posso ter glicose, proteína e substâncias boas aí, posso dizer o seguinte: um dos primeiros órgãos, quando um diabético está com seu índice glicêmico, que é o índice de açúcar, descontrolado, ou seja, o nível de glicose dele está muito alto no sangue, um dos primeiros órgãos a sentir é o rim. Por quê? Porque ele vai ter essa função de desintoxicar, podemos dizer assim, né? Desintoxicar nosso corpo na produção da urina. Só que quando eu tenho muito açúcar nesse sangue, o sangue acaba ficando mais viscoso, mais grosso. Então o rim ele tem que trabalhar mais para retirar essas toxicidades. E aí acaba nele passando coisas boas, ou seja, aquele processo de filtrar, tranquilo, mas o processo de reabsorver ele não consegue com tanta função, com tanto empenho. E aí um dos primeiros indicativos que um diabético está com o seu nível de açúcar lá em cima é que quando ele vai ao banheiro, se cair alguma gotinha de xixi, né, de urina, na borda do vaso ou no chão, aonde for, daqui a um tempo pode juntar formiga. Isso mesmo, formiga na urina. Olha só. O que isso significa? Que ali eu tenho glicose. Glicose é açúcar. Formiga gosta de quê? Açúcar. Então, um dos primeiros sintomas, primeiro indicativo, quando uma pessoa tem um suspeito de diabetes, ela vai ao médico, o médico vai perguntar isso. Alguma gotinha aí de urina que caiu, juntou formiga? Porque é um indicativo que o seu rim não está trabalhando bem. Quando você faz um exame de urina, ali na urina eu tenho que ter 0% de proteína, de carboidrato, de glicose. Eu tenho que ter ali porcentagem de ácido úrico, de ureia, de amônia. Por quê? Porque são substâncias tóxicas que não podem estar absorvidas no nosso corpo. Agora essas coisas boas, proteína, carboidrato, glicose, ela não pode estar na urina, não pode ser eliminada, ela tem que ser armazenada, tá certo? Então fica a dica para vocês: sistema urinário, eliminar substâncias tóxicas pela urina, órgãos, rins, uretra, bexiga e uretra, produz, conduz, armazena e elimina. O rim, vamos tirar essa ideia só de filtrar, ele não é uma esponja, ele vai filtrar, reabsorver e secretar as substâncias tóxicas do nosso corpo. Uma urina de qualidade é uma urina clara, transparente, sem odor, que significa que está totalmente dissolvida. E, pessoal, por favor, tomem água e diminuam o sal e a gordura, porque isso também faz mal aos rins, certo? Depois voltamos para mais uma próxima aula, ok, colega? Tchau!